Olá, Olá! tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos Bem-vindos. a mais um podcast. De quem? De quem é que é este podcast? De quem? É de quem? É da menina. É nosso, isto é toda a gente. É de toda a gente, é de todos, é do mundo. Isto é do mundo. É de quem quiser, ouvir, é de do quem mundo. ouvir, exatamente. Quem não ouvir, fuck off. Ai, coitadinhos. Não, não é coitado, não estão a ouvir? Pois não sabem, não é? Ok. Então hoje vamos falar de um filme. Vamos falar de um filme, sim. Boa. Sim, não é novidade nenhuma, é verdade. Vamos falar do filme. Joker. Ora bem, Joker. para assim mais tipo Joker, exatamente. Joker. Sim. Que é um filme, para mim, um bom filme. Boa, obrigado. Muito bom filme. Obrigado outra vez. Mas é tão bom que me entristece. Sim, ela ficou completamente deprimida depois de ver o filme. Fiquei um pouco deprimida. Tivemos que ir completamente ao psicólogo, que é para resolver aqui umas coisas. Isto não foi mas muito pronto, fácil. É um filme bom, mas mexe, não é? Epá, é assim, este filme não é, para mim, não é um filme, como é que eu te explicar? Não é um filme de banda desenhada. Este filme para mim é um filme a sério. Epá, isto soa mal, mas um filme a sério que não vai buscar muito à banda desenhada, até porque ninguém sabe a origem do Joker na banda desenhada, é uma coisa que ele às vezes diz uma coisa, às vezes diz outra, portanto especula-se tudo, ninguém sabe, certo? Portanto, ok, isto para mim é um filme sobre um doente mental. Epá, optaram por usar Joker o nome e optaram por ter, por exemplo, o Batman aparecer em miúdo e não sei o quê, mas eu acho que não pode ser considerado um filme de banda desenhada. Isto para mim é mesmo tipo um filme, como se fosse um filme real, digamos assim, não é baseado numa história mais, como é que eu ia te explicar, mais pitoresca, digamos assim, mais colorida. Sim. Pronto, é um filme mais sério, talvez. Se bem que o Dark Knight já era um bocadinho sério, ou a trilogia era um bocadinho sério, mas este mexe com coisas um bocadinho complicadas. Pronto. Verdade. Eu posso então fazer se calhar aqui um resumo do filme? Sim, um breve resumo. Deixas-me dar Um breve resumo, podes. É um filme de 2019. Ok. O runtime são 2 horas e 2. Ok. Neste momento tem um IMDb de rating de 8.4, ou seja, está muito, muito bem caracterizado. E é um filme que é starred, ou seja, as personagens, não, os artistas principais, ou o principal de longe é o Joaquin Phoenix, que faz de Arthur Flex. Uma palma para ele. Arthur Fleck, até disse mal. Flex. Sim. Flex era bem. Arthur Fleck, sim, uma palma. Uma palma. Boa palma. Foi uma palma com convicção. Não, mas é uma palma mesmo a falar a sério. É uma palma Muitos parabéns super ao merecida. senhor. Sim. E é um filme que depois tem aqui outro pessoal conhecido. Tem o Robert De Niro, não é? Que faz o apresentador de televisão que ele admira desde Puto. provável, não é? Tem a Zazie Beetz, que faz de a vizinha dele, que ele, pelos vistos, ali a certa altura se apaixona por ela. Exatamente. Pronto. E tem a Frances Conroy, que faz a mãe do Arthur Fleck, ou seja, Penny Fleck. Certo? Certo. Certíssimo. Eu não estou a mentir a ninguém, portanto está tudo certo, portanto deixem-me em paz. É um filme que basicamente acompanha, e não sei se eu posso caracterizar isto desta forma, mas acompanha, posso dizer, o início do Joker como personagem, ou seja, passamos de ter um Arthur maluco, com problemas mentais, para ter um assassino em série que não se está rolando com coisa nenhuma, mesmo o estilo de Joker que vocês já viram noutros filmes certamente, e também já devem ter visto neste, mas que já viram noutros filmes, e então eu acho que este pode ser caracterizado como o início do Joker, digamos desta forma. Está bem? Está bom para ti, menina? Está bom. Pronto. E eu acho que é a melhor maneira de caracterizar aqui este filme. É um filme, lá está, eu acho que mexe aqui com coisas muito complicadas, como é a saúde mental e coisas muito sérias, e por vezes banalizadas. Sim, e os tabus todos associados a isso, portanto não é um filme fácil de ver, e a menina que vos diga que ela ficou assim um bocadinho deprimida. É verdade. Ora bem, logo a primeira cena para mim foi um bocadinho creepy. Ele está-se a maquilhar a um espelho, não é? Num espelho, porque ele é palhaço de profissão, não é? O Arthur é palhaço de profissão, porque ele a certas alturas do filme diz que só quer é fazer as pessoas rir, e ele está-se a caracterizar num espelho, e é logo, essa cena inicial para mim é logo assim meio... Chocante. Não é chocante, mas creepy, é assim meio...
desconfortável. Sim, é tipo, não é chocante de ver nada estranho, mas provoca assim um tipo choque. Não é? Sim, porque ele começa a puxar os cantos da boca para cima e todas as expressões que o Joaquin Phoenix faz neste filme, pá, brutal. E ele teve mesmo top. Ou seja, nós aqui a dizer, ele puxou os lábios para cima, tipo, vocês pensam, o que é que isso tem? Para quem não viu o filme, sim. O que é que isso tem? Epá, mas a maneira como ele fez as expressões e tudo à volta, pá, muito creepy. São uma coisa tão simples, não é? Como, puxou os lábios para cima. Mas no filme foi muito creepy e eu acho que, epá, é verdade. Nos primeiros 5 minutos, Joaquim, leva lá o Oscar para casa, tu mereceste e és o maior. E ele conseguiu fazer esse tipo de movimento de sorrir e triste, não é? Sim. Mesmo com o olhar dele, mudava bem aquilo que ele passava, pronto. Sim. E depois lá está, não sei se ias falar disso ou não, mas também fez confusão depois ele começar logo aí a chorar. Não tinha nada. Pronto. Sim, ele verte uma lágrima e aquilo, como ele tem os olhos pintados de azul à volta, tem tipo um diamante. Sim. Começa a escorrer e fica com uma linha azul pela face mas abaixo. Logo aí tu vês tipo um palhaço, não é? Sim. Que é suposto fazer rir e está entre aspas, não tem que estar animado, mas pronto. Sim. E ele logo aí mostrar essa cena de estar a rir, de fazer cara a sorrir, fazer cara triste e depois tipo estar mesmo triste e chora, tipo, logo aí tu vês, ficas logo, não é? Pelo menos a mim. Sim. Há ali mais qualquer coisa e é uma pessoa que deve estar com alguns problemas interiores, internos, não é? E isto dá logo para passar aqui também a mensagem de que às vezes nós vemos as pessoas de uma maneira e nem sabemos muito bem como é que elas estão na realidade. Sim. E isso normalmente passa quando morre um artista que a gente achava que estava bem e vem-se a saber que estava com uma depressão gigante e não sei o quê, só que as pessoas só veem a parte boa, não é? E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Desvalorizam, a pessoa pode estar com uma depressão evidente e as pessoas que não percebem o que é uma depressão dizem, está só triste, é só mania, não sei o quê, só para chamar a atenção. Sim. E pronto. E este filme mexe um bocadinho nessa temática mais ligado aqui a não tanto à depressão, mas não sei como é que se pode chamar isto em termos técnicos, mas eu não sou psicólogo, portanto nem quero entrar muito por aí, mas mais ligado à parte de ter passado uma infância muito complicada, a mãe ser maluca. Traumas, não é? Sim, mas ou seja, quase toda a gente tem um trauma ou outro. A cena há pessoas que conseguem lidar com isso e há pessoas que ficam super afetadas com isso, estás a perceber? Sim. E aqui foi um caso em que a mãe já era paciente mental e ele também devia ser. Eu não digo que ele seja paciente mental porque ele não estava internado, só por isso, porque devia, não é? Pois. Pronto. Depois, logo de início, nós vemos o Joker a ser espancado por uns jovens que lhe roubaram um cartaz. Ele fazia aquelas coisas de malabarismo dos cartazes, como há muito nos in the States. A publicidade. E então vemos logo ele a ser espancado. E a ideia aqui, eu na altura do filme nem percebi muito bem, mas analisando um bocadinho, a ideia eu acho que é humanizar um bocadinho o personagem, ou seja, não estamos ainda numa fase, ok, já sabemos que o título do filme é Joker, já sabemos que aquela pessoa vai ser o Joker, mas está numa fase ainda que se fosse o Joker pegava numa pistola, tipo dava um balazinho em cada puto e está resolvido o caso, íamos para casa e está tudo bem. E ele ali não, vai atrás deles, pede-lhes o cartaz e tal, e depois é espancado e depois acaba por ter problemas no trabalho porque perdeu o cartaz e não sei o quê, pronto. E então é um bocadinho, é uma cena um bocadinho complicada de se ver, até porque nós já começamos a ter noção que ele é um bocadinho, tem problemas, pronto, nessa altura. Uma coisa que eu não percebi, e também não há filmes perfeitos, obviamente, não é? Mas que eu não percebi é, eles lá está, eles são palhaços de profissão, o Arthur Fleck e mais uma série deles, e há um deles que lhe dá a certa altura uma arma porque ele foi espancado e então diz, olha, tens de defender não sei o quê. Mas eles todos lá sabem que ele é muito estranho, tanto que isso é comentado, que ele é muito estranho, que tem problemas, não sei o quê. Quem é que no seu perfeito juízo vai dar uma arma a uma pessoa que não está nas suas capacidades? Primeiro, quem é que vai dar uma arma a alguém? Dar, não é? E depois quem é que vai dar uma arma, especialmente a uma pessoa que tem problemas mentais que são visíveis, que são conhecidos, que são, não é? Toda a gente sabe que ele tem problemas e então, olha, toma lá uma arma. Quer dizer, era alguém que queria o mal dele, como é óbvio. Epá, está bem, mas é bué da estranho, não é? Claro. Tanto que depois esse gajo acaba por
levar na fuça. Ora bem. Mas é estranho, não sei. Sim. Achei, não achei, faz sentido. achei um bocadinho estranho. Se calhar o outro gajo também tinha problemas mentais e mereceu levar a sova que tinha. Mas pronto. Pareceu-me só que era uma pessoa má, honestamente. Pá, não sei, porque depois ele fica preocupado com ele e até vai lá à casa saber como é que ele está. Isso é fingido, na minha opinião. Pronto. Pronto, a opinião da menina é que isto é fingido. Eu não sei. Eu acho que se calhar foi até o anão que queria lá ir e levou o grande. Só para, Tinha medo. para abrir as Como portas. ele era bem pequenino, ele tinha medo, não era? Não sei. Para abrir as portas. Eu só estou a dizer isto porque ele depois no fim ele não conseguia triggerar o trinco da porta. Mas isso é de propósito, não Eu viste sei, que ele eu só sei. pôs o de cima. Eu Foi sei, de eu vi. Foi mesmo tipo assustar. Mas eu ia, pronto, já chegamos aí porque eu acho que ele aí já tem modo Joker. Sim, já. Pronto. E porque já tinha até deixado de tomar a medicação. Pronto, não, mas ok, tudo bem, mas já está mesmo com aquela cena de tipo, vamos aqui fazer certas cenas tipo que parecem random, mas vai saber e tem tudo uma lógica de tipo, lá está essa, não é? Vamos trancar só a cena de cima e parecer que a porta está aberta e depois chega lá o anão, não chega ao de cima, obviamente, não é? E fica ali preso e em pânico. E depois ele diz, tranquilo, e depois de ter assassinado um gajo ali tipo à facada e faz uma cena dessa e a gente fica tipo ok, já estás em modo Joker completamente random, completamente aleatório, quem é que escolhes matar e não e ok. Pronto, mas voltando um bocadinho atrás, porque ainda vamos no início do filme. Sim. Ok, eu sei que ele é maluco, não é? Tem problemas mentais, mas em teoria está a tomar os medicamentos, portanto em teoria não eram tão severos naquela altura ou não estariam tão severos. Ok. Quem é que leva uma arma para um hospital de crianças? Epá, é estranho. Pois é, eu não sei porque é que ele fez isso. Eu acho que foi mesmo só para o filme. É só para dar, Só para dar show enredo, mesmo. não é? Sim. Acho Ali que sim. não havia lógica. Se ele estivesse na rua a rodar um cartaz e aquilo caísse à frente de pessoas, eu percebia, ok, está na rua, foi na rua que foi espancado, não sei o quê, ok, tem lógica. Para um hospital de crianças. Pois não foi nada bem pensado. Não podia ter deixado aquilo no cacifo com o resto da roupa? Podia. Porquê que ele levou aquilo para a atuação? Para mim foi tolo. Eu sei que, lá está, mais uma vez, eu sei que ele tem problemas mentais, mas o Fónix também não vamos exagerar da festa, não é? Pronto. Não foi inteligente, não. E depois a minha próxima nota é a parte em que ele já vai no metro. Eu acho que aqui é o início da transformação Arthur para Joker. Porque eu acho que o facto de ele ter perdido esse emprego com as crianças, acho que mexeu bem com ele. Sim. Porque era uma coisa que ele gostava mesmo de fazer. Sim. Ele diz que, lá está, ele diz que só estava no mundo para fazer as pessoas rir. Portanto, exatamente. E não há nada mais verdadeiro do que o riso de uma criança. E nota-se quando ele, lá está, a minha próxima nota é que 3 assholes se metem com ele no metro, não é? Sim. Começam a gozar, primeiro metem-se com uma miúda e ele começa a olhar assim de lado e ele, para quem não viu o filme, ele tem um problema que é sempre que está nervoso ele começa-se a rir. Exatamente. Não é descontroladamente, pronto. E com aquele riso característico do Joker, como vocês sabem, pronto, portanto é logo creepy. E então 3 gajos metem-se com ele no metro e os 3 gajos acabam mortos e especialmente o último não foi com piedade absolutamente nenhuma. Pois não. Portanto, para mim aí é onde começa a transformação de Arthur para Joker. Mas o meu comentário sobre essa cena foi It was a nice day for karma. Portanto, meteram-se com quem não deviam e se quer dizer, eles não se meteram com ninguém. Quer dizer, ok, meteram-se com a miúda. Ele é que se começou a rir, exatamente. E meteram-se com ele. Chegaram ali 3 gajos e começaram com tretas e não sei o quê. Quer dizer, o mínimo que mereciam era uma sova, não é? E depois, meteram-se com a pessoa errada. O gajo estava chateado, não sei o quê, tinha problemas mentais, tinha uma arma. Meus amigos, já foram. Já fostes. 2 foram logo no metro, pumba. E depois o terceiro. O outro é que foi a fugir levou meio um tiro e foi coxo. Saiu, tal. Ele foi atrás dele e a sangue frio. Pá. Já tem mais bolas do que... Sim, isto já foi uma ensinação. Pronto. Mas de uma coisa estendida. Mas a frio foi logo ali. Sim. Então toma lá. E eu para mim pensei, ok, estamos a começar a ter vestígios de Joker a aparecer. Pronto, foi aí que eu comecei-me a perceber. Depois há uma cena que eu também não percebo, que é ele depois de matar os 3 gajos, ele vai para o WC fazer yoga. Ou uma cena do género. Sim. Parece aquela arte chinesa, acho eu, não é? Não faço ideia. Não sei. Eu chamei-lhe yoga, tipo, no contexto geral da coisa. Tipo, não, mas há uma... Agora não sei... Tai Chi? Acho que é isso.
Não sei, eu não sei. Eu acho que é isso, que eles fazem mesmo aquele movimento com as mãos. Sim. E... de bater no micro. Sim. E parece que estão tipo a agarrar uma bola, estás a ver? Sim, sim, sim. Não sei agora se é qual Não, é que é a ele origem. mata os 3 gajos e depois vai fazer tai chi Era Bem, para aliviar eu acho que ele é o Joker, faz o que lhe apetecer, mas eu acho que ele nessa parte do filme ainda não está nessa... Sim, mas pode ter sido exatamente por isso. Ele foi ali tentar libertar, não é? Porque acho que quem faz isso é para encontrar ali uma paz e uma energia interior e, não é? Mas achas que ele tinha este discernimento naquela altura do filme? Opa, acho que não, mas se calhar foi a maneira que ele... Opá, não sei. Não sei. Ele tinha algumas atitudes um bocadinho estranhas e teve algumas atitudes um bocadinho estranhas ao longo do filme todo. Portanto... sim, bate certo. Depois, eu tenho uma nota em que é o Little Batman. Little Batman, porque ele, para quem não sabe, ele no filme deve ter que 10 anos, 12 anos, não é? Está a brincar em casa e o Joker, que acha naquela altura que é filho, ou seja, é irmão do Batman, filho do pai do Batman, faz sentido, não é? Se é irmão, é filho do pai. Ora bem. De pessoas inteligentes é assim, estão a ver, pronto. Sim. Não, mas a mãe diz-lhe várias vezes, a mãe não lhe diz, peço imensas desculpas a todos os ouvintes, imensas. A mãe escreve cartas para o Thomas Wayne, que é o pai do Batman, não é? E basicamente nas cartas ela diz que o Arthur Fleck é filho dele. Pronto. Exatamente. Na altura ele pensa que a mãe está ok da cabeça, portanto faz sentido que ele assuma que é um filho não assumido por um milionário que não quis ter essa coisa, não sei, que viesse a público, whatever. Isso ouve-se muito na vida real, portanto faz algum sentido, ok. E a minha nota é: Little Batman e Joker met on a lovely day on the gate, no portão, não é? Sim. And forever they were in love, such a nice story. Começou ali uma história de amor que, para quem não sabe, acabou nunca. Que o Batman não consegue matar o Joker e o Joker não consegue matar o Batman porque eles amam-se entre eles. Fantástico. Não sabias? Não. Mas há certas alturas em que certos Jokers diferentes, interpretados por certas pessoas, dizem que às vezes têm o Batman na mão e podiam, mas precisam de ter o Batman como inimigo para continuar a fazer cenas, ou seja, para terem sentido na vida. Exatamente. Okay. E o Batman é um bocadinho a mesma coisa, estás a ver? Okay. E então para mim é uma história de amor, um bocadinho rebuscada, mas é uma história de amor entre duas pessoas com problemas. Um acha que é natural vestir-se de morcego. Exato. O outro acha que é natural vestir-se de palhaço maluco, portanto eu acho que estão os dois bem um para o outro. E o casamento gay já é legal, portanto eles podem à vontade dar o nó. Exatamente. Portanto não vejo problema nenhum com isso. Não é? Sim, sim. Pronto, e eu acho que foi ali que começou a história de amor e nós ainda bem que apanhámos isso em filme. Ora bem. Sim, ainda bem que foi gravado. Pois. E depois eu tenho aqui uma nota que eu achei um bocadinho estranho. Ele perde o trabalho, já não ganhava muito, a mãe não ganha nada porque é doente mental e está em casa full time. Ao cuidado do filho. Exatamente. E trabalho sempre esse que deveria ser remunerado. Ora bem, e está sempre a fumar. O Joker está sempre a fumar. Sim, tá. A minha nota é: se ele parasse de fumar, se calhar tinha muito mais dinheiro para outras coisas. Digo eu, não sei. Assim é só está aí buscar câncer, não é? Se calhar ele acha que se fumar muito fica um Deadpool, talvez, não sei. Portanto, tudo bem, mas é isso. Se parasse, se calhar não, exatamente. Ele e outras pessoas que fumam, se vocês pararem de fumar, primeiro faz-vos mal à saúde, segundo, ninguém, quer dizer, muita gente não gosta do cheiro. Ninguém gosta de vocês, pá. Não, do cheiro, sim, atenção. Sim. É desagradável. E depois podiam poupar o dinheiro que gastam a fumar, podiam poupá-lo para ir de férias, por exemplo. Sim. E se poupavam saúde, poupavam médicos, poupavam tudo. Sim. Consultório da doutora Joana. Outra vez. Pronto. E depois há outra cena que eu não percebo. Sim. Eu não sei se tu te lembras, mas há uma cena que ele... Eu não sei se ele já matou aqui a mãe, se não. Diz lá, que eu ajude. Pronto. Ele começa a tirar coisas do frigorífico. Sim. E depois vai lá para dentro e fecha a porta. Não me lembro dessa cena. Não te lembras? E eu tenho aqui uma hashtag nova que eu vou propor a toda a gente, que é hashtag Frozen Joker. Não sei se é uma piada sobre cartas, não faço ideia, pode ser. Ok. Agora, porquê é que ele foi por dentro do frigorífico? Ele tinha problemas. Eu sei, mas qual é a lógica? Estava com calor? Se
queria morrer congelado. Num frigorífico. De hipotermia, sei lá, não sei. Será que dá? Não sei. Vou experimentar. Não sei se dá ou não. Experimentar. Olha, se me filmarem, acham que eu sou maluco e depois... Por acaso não sei se dá. O meu frigorífico vai até 4 graus, acho eu. Positivos ou negativos? Positivos. Senão já era para o congelador. Não, mas é assim, eu não sei, tu para morreres de hipotermia, se calhar, se estiver assim muito frio, se estiveres despido, não é? Mas ele nem sequer tentou, acho eu, porque ele depois não se vê, mas ele saiu sozinho, ninguém o fechou lá dentro. Não sei. Eu não sei. Foi refrescar as ideias só, se literalmente. Sim, se calhar é daí que vem a expressão. Sim. Foi ele quem inventou. Mete a cabeça no frigorífico e refresca as ideias. Tanana. Isto é um anúncio da Whirlpool. Ok, pronto. Está feito, estou contratado. Ok. Contratado. É essa a marca que queremos que nos patrocine? Não. Vê lá. Eu gosto de Bosch. Porquê é que tu vais sempre a esse lado com as coisas? Porque, não sei, é uma marca... Primeiro eu gosto muito da publicidade nova que eles têm. Acho que fica na cabeça. O quê? Like a Bosch. Não digas essa palavra, isso pode ser mal interpretado. Não, mas isto aqui faz-me lembrar aquela música daqueles 2 moços. Sabes? São 3. São 2. São 3. Então pronto, sejam 3. É aí que me faz lembrar, não like faz lembrar. Boss. Exatamente, não me faz lembrar mais nada. Like a Boss. São brutais. Fica já aqui. Lonely Island é o nome da banda. Exatamente, é mesmo isso. Like a Boss. Exatamente. Mas são 3. Sim. Pensava que eram 2, por acaso. Não, são 3. Não insistas, caralho. Jeez. Ora bem, e depois há várias cenas, eu apontei aqui numa cena em particular, mas há várias cenas em que ele está sem camisola. E eu não... É verdade, ele teve que emagrecer bastante para fazer isto. E eu não sei se aquilo é normal, mas parece mesmo que ele tem um ombro deformado, tipo à frente, acho que é o esquerdo. Sim. Mesmo deformado. Eu acho que o gajo devia ir mais vezes ao McDonald's. Parava de fumar e ia ao McDonald's. Era muito mais saudável. Mas o não sei, é assim, o meu ombro também é estranho. Não, como ambos sabemos. Calma, aquele ombro é muito estranho. Ele parece ter a omoplata a meio. Não sei. É muito estranho. Eu sei, aquilo que eu notei, é assim, o meu ombro não é nada estranho. O meu braço é só ligeiramente mais descaído porque acidentes. Se tiverem a ver, ela basicamente tem o ombro ao nível do umbigo. Que estúpido. Não é nada, é só ligeiramente. Explica-te lá então aos nossos ouvintes. O quê? Não, o meu ombro esquerdo é só ligeiramente, nem é o ombro, é o ombro está no sítio. O que fica mais descaído é mesmo o braço, não é? É só isso. Por causa de acidentes de amor, tão gira, obrigado. Que aconteceram e pronto. Não se nota nada, se a virem na rua não se nota nada. Bem, se virem uma pessoa tipo corcunda assim mais para o lado, já sabem que é menina, portanto vão lá cumprimentá-la. Corcunda mais para o lado, eu faço ideia que as pessoas não estão a imaginar, não é nada disso. Não, mas estás aí a pintar uma história que não é nada assim. Eu noto, se eu tiver, imagina, de biquíni, eu consigo perceber perfeitamente este braço mais descaído. Não. Aqui é esta folguita que tem. É uma folguita que ela tem. Uma folga. É uma Está a contar com as folgas, senão, se não contarem com as folgas, depois já não dá para emendar. Sim. Só o que eu tenho a dizer. O vidro fica lixado. Exatamente. Não interessa. Ora bem. Não, mas espera, que eu não disse aquilo que eu queria dizer. Peço imensa desculpa, ainda me dás com o braço descaído. Exatamente. Pronto. Exatamente. Não sei o que é que eu quis que eu dissesse. Não dou nada. Até parece que eu tenho. Tenho só um bocadinho. Agora as pessoas vão achar que eu sou tipo estranha. Quando ali a correr como... Quem é que correu assim com os braços todos assim? Foi do outro filme, que esquece. Já lá vamos. Não sei se tu viste. Tu viste. Ela tem problemas, ela está a rir sobre um filme que nós ainda nem comentámos. Mas não faz mal. Não, mas vimos e portanto, pronto. Mas não interessa. O que é que eu ia dizer? Eu ia dizer parabéns ao ator, porque eu não me acredito que ele seja assim tão magro ao ponto de se notavas a coluna toda das costas e as costelas, fogo. Deve ter passado fome ali durante um tempo. Não foi de certeza um papel fácil de fazer, não é só pela parte física, mas pela parte psicológica. Sim, por toda a parte. Não foi fácil de fazer por toda a parte. Daqui ao Japão foi tudo difícil. Pô, caraças, pá. Por todas as coisas, obviamente. Por toda a parte foi difícil, né, cara? Foi difícil por toda a parte, né? Ai, meu Deus. Sim.
Pronto, e depois a minha próxima nota já é quando ele mata o outro palhaço. E era o que eu tinha dito ainda há pouco. Eu acho que é quando ele chega ao nível de Joker, no O palhaço Joker level. grande que lhe deu a arma. Sim, exatamente. Ok. Porque a maneira que ele o mata e os maneirismos e tudo mais, eu acho que é ali que ele, naquela cena, que ele atinge o Joker level. A partir dali, para mim, ele é o Joker, já não é o Arthur Fleck. Esquece lá isso, já passou por muita coisa e eu acho que não é só essa cena, mas depois logo a seguir existe aquela mítica cena que toda a gente andava a publicar gifs quando o filme saiu, que era ele a descer as escadas a dançar. Sim, que eu achei essa cena brutal. Brutal. Portanto, eu acho que é aí que ele se torna o Joker. Sim. E vive de uma maneira diferente. Ou seja, sempre que o víamos naquelas escadas, era ele a subir e muito devagarinho, sim, triste, sim, abatido, blá blá blá. Sim. Quando ele atinge, para mim, o Joker level, não é? É aquele nível imaginário que ele fica completamente holy shit, vamos desfazer isto tudo. Tu não notas logo uma diferença até nas escadas, não é? Que ele começa a descer as escadas tipo a dançar e super tranquilo e a vida toda dele e não sei o quê. Yeah. E ele é que manda. Ou seja, ele atinge ali um patamar nessa cena e eu acho que é a partir daí que ele atinge o Joker level e a partir daí é mesmo o Joker e não a história do Arthur Fleck. Depois, a partir daqui eu só tenho coisas boas a dizer porque eu a partir daqui acho o filme completamente brutal. Não tenho nada a apontar. A cena do caos, não sei se lembras quando começam os riots, manifestações pela cidade. Sim, sim, sim. Porque ele quando mata os três amigos, sei lá se eles eram amigos, universitários. Os três assholes não eram universitários. Já, mas tinham... Não? Eles trabalhavam para o Thomas Wayne. Eles trabalhavam em Wall Street para o Thomas Wayne. Sim. E ele mata os três. Basicamente ele dá início, acho que inadvertidamente, não é? Mas dá início a um movimento que é tipo Kill the Rich ou assim uma cena. Sim. E então a polícia procura um gajo com cara de palhaço ou maquilhado de palhaço ou com uma coisa de palhaço, e então as pessoas, para mostrarem apoio, digamos assim, ou para mostrarem que estão de acordo com esse movimento, sim, combinam manifestações em que basicamente se vestem ou maquilham só de palhaço, e isto acontece com milhares e milhares de pessoas. Então há uma cena em que vão haver manifestações combinadas, não é, por essas pessoas, e basicamente estão imensos palhaços falsos, não é, mas palhaços no metro ou no comboio. E então ele aí está a fugir da polícia a pé, não é? Certo. E então ele mete-se lá para dentro do comboio e já sabe que vai blend in, digamos assim, até porque as pessoas estão vestidas de palhaço de acordo com a máscara dele, sim, ou com a pintura dele, não é? Ou seja, com os olhos iguais, com a boca igual, e o cabelo. Pronto, ou seja, está tudo igual ali, entre aspas, não é? E então eu acho que é uma cena muito bem jogada, especialmente quando ele vira-se para outro qualquer, um que está lá no meio, e basicamente tira-lhe a máscara e o gajo passa-se e começa ali uma porrada, não com ele, mas entre outros. Pronto, porque ele já está tudo tenso, ele sabe ler a situação, tira-lhe a máscara e já sabe que aquilo vai dar asneira, e então começa ali uma porrada em que basicamente eles, até os polícias, desfazem a meio, não é? Pronto, e então eu achei que, ok, isto é uma cena a Joker, num filme de Joker, pá, nada a dizer, achei brutal a cena, tipo da maneira como é, não só interpretada, mas como é escrita, eu achei que foi top mesmo. É mesmo aquilo que eu imagino que o Joker faz, estás a ver? Ou seja, criar caos, mas de uma maneira super inteligente, estás a ver? Ou seja, ele pode não ser bom em muita coisa, não é bom à porrada, não é bom, até porque não tem físico para isso, não é? Sim. Mas é ótimo a jogar com o caos e saber criá-lo e ele sair, digamos, impune da coisa, estás a ver? Pá, eu achei cena espetacular. Depois tenho uma curiosidade, pelo menos foi o que me pareceu, não fiz pausa na altura, mas foi o que me pareceu. E então durante os tumultos, estão na rua, até quando ele tem o acidente, não é? Ele vai no carro da polícia, acho que é apanhado, sim. E depois já acho que é uma ambulância que bate, correto? Acho que há muitas ambulâncias a bater, não estou a perceber. Há um cartaz para um filme, não sei se tu viste atrás, certo, que eu acho que é, pelo menos foi o que eu consegui ver, Ace in the Hole. Okay. E parece-me um cartaz para um filme porno. Ok. Não sei se não consegui parar o filme nessa altura, mas pareceu-me mesmo que era um filme pornográfico que estava a passar
num teatro, num cinema, seja o que for. Então achei só curioso, e se alguém for à procura, tirem screenshot e vão ver e procurem pelo filme Ace in the Hole. Pode ser que haja, não sei. Eu não vi, não por acaso viste? não reparei. Eu vou à procura enquanto a gente fala, portanto eu já vos confirmo. Eu não reparei nisso. E depois a minha última cena que eu tenho a dizer é Joaquin Phoenix fucking flawless. Pá, brutal, curti bué a maneira como ele interpretou o Joker. Pá, não tenho nada a dizer, tipo, foi das melhores atuações que eu vi até hoje, portanto, Está muito bom. Está muito bom, não está? Está muito bom, muito bom. Ora bem, eu encontrei aqui, chama-se mesmo Ace in the Hole, e em 3 acts, in 3 acts, portanto eu não sei o que é, também não vou à procura mais detalhado, mas é Ace in the Hole, no buraco, não é? Está bem, portanto existe mesmo. É só para que vocês saibam, e é mesmo um filme pornográfico, diz Adults Only. Ok. Portanto, eu tenho olho, eu posso ver 700 pessoas no meu ecrã, mas se estiver lá atrás 2 centímetros de cartaz de um filme porno, filhos, eu aí tal. Ok. Não, estou a brincar, mas já estava para notar. Houve lá umas cenas que era um bocadinho, pá, não digo óbvio, mas que dava para notar. Pronto. E então achei piada, porque acho que num mundo em que estamos tipo em caos e pá, as coisas estão todas a ir de frosques, digamos assim, não é? Em bom português, acho engraçado, tipo, ok, está aqui um filme porno para vocês quiserem ir ver, portanto, tranquilo. Ok. Se quiserem vão para os tumultos, se quiserem vão ver o filme porno, levem as máscaras de palhaço de qualquer maneira, porque acho que fica sempre bem, não é? É isso. Pronto. O que é que tu me tens a dizer sobre o filme? Eu gostei imenso, era aquilo que eu estava a dizer já no início. Gostei bastante da interpretação dele e basicamente é isso. Pronto. Obrigado. É um filme que eu já tinha dito, então. Já tinha dito e já comentei contigo o resto. Comentaste comigo? Está bem. Conforme tu ias falando sobre o que tinhas aí. Ok, tudo bem. Parece-me bem. Pronto. Como é que classificas o filme? O que é que tu achaste do Robert De Niro? Acho que esteve bem naquilo que estava a fazer. Sim. Só isso? Olha, eu achei que o Robert De Niro faz-me lembrar o Jay Leno. A mim também. Não sei se é esse o nome dele. Faz-me lembrar o Jay Leno. Isso é quê? É aquele... É um que já não faz, que era assim gordo, andava sempre calças de ganga, se não estou enganado. Ou não, ou vestia-se mesmo de fato, já não sei. Mas tinha assim um queixo bué da grande. Que tinha cabelos brancos? Provável, sim. Não sei. A mim, ele também me faz lembrar um comediante. Eu já não sei agora o nome dele. A mim faz mesmo lembrar o Jay Leno, da maneira de apresentar a cara e não sei, faz-me lembrar. E eu acho que o Robert De Niro podia ter um talk show à noite que era top. Tá bem, não é? Tá, acho que sim. Não é? Acho que sim, acho que pode. É assim, pode-se habilitar a levar com um balásio. Naturalmente. Pronto. Agora, isto estamos a dizer porque foi o que aconteceu no filme, até não estamos a ameaçar ninguém. Mas, especialmente se lá for o Will Smith. Mas e se estiver armado? Armado em parvo. Mas acho que dava um bom talk show host. Não concordas? Sim. Pronto. Acho que sim. Então este filme tem um IMDb de rating de 4.0. Ok. Pronto, eu já disse aqui um bocadinho os atores. 4.0? 8.4. Então mas estás-te a passar ou quê? Pois, é o que eu estava a achar. 4.0. O senhor. Pô, também não percebo. Tenho aqui uma trivia, não é nada que eu não tivesse à espera, mas é que o Joaquin Phoenix disse que a parte mais difícil de interpretar o Joker foi acertar, digamos assim, ou aperfeiçoar o riso, porque o riso do Joker, como vocês sabem, é assim uma coisa meio maléfica, meio sim, doentio, creepy, meio sim. Pronto. Enfim, depois há aqui uma coisa que é uma falhazita no filme, mas é só para quem seja super nerd de armas, que é quando ele mata os 3 homens no metro, ele está a usar uma arma que se chama Smith & Wesson, é a marca, e é uma Chief Special 38, que é aquela arma pequenina, é um revólver, não sei o quê, que leva 5 rounds, ou seja, 5 balas, mas tu consegues contar 8. Ok. Ou seja, ele tem 3 a mais que tirou do rabo, ou então não sabemos. Não é? Pronto, porque nunca se vê ele a fazer o reload, digamos assim.
Pronto. Depois, no Rotten Tomatoes, o Tomatometer não está muito simpático, está com 68%. Ok. Os críticos não gostaram assim muito do filme, mas a audience, por outro lado, achou brutal, 88%. Portanto, eu acho que é um grande filme e isso é provado pelos 2 Oscars que o filme ganhou. O filme ganhou um Oscar como Best Performance by an Actor in a Leading Role em 2020 para o Joaquin Phoenix. Nem se esperava outra coisa, honestamente. Sim. Pelo que se viu, e ganhou a Best Achievement in Music Written for Motion Pictures por um senhor que eu não vou dizer o nome, vou só dizer o primeiro, Hildur, não vou dizer o segundo porque eu nem sei ler como é que isto se lê. Pronto. Ok. O filme teve 122 wins e 239 nomeações. Portanto, não é um mau filme, ok, está bem. Não é um mau filme, está bem. Parem lá de dar 66% ao filme, pode ser. Sim, realmente é estranho. É um filme que, ok, quem está à espera de ver um filme característico de banda desenhada, ok, não é isso. É uma história muito mais a tender para o real e para os problemas reais do que propriamente uma coisa assim super... muito menos, não é? A ver com os Batmans e não sei o que anteriores. Portanto, pá, do meu lado está feito. Queres-me dar o teu rating? 9. Boa. E tu? Eu estou indeciso. Entre um 4 e um 9. Estou a brincar. Não. Eu vou dar um 9.2, só para ser um bocadinho mais do que tu. Ok. Eu acho o filme brutal. Para isso vai para os 9,5, man. Então. Não, 9,5 também acho que não. Ok. Acho que não, porque ele dispara 8 vezes e só tem 5 balas, mano. O que é isso? O que é isso, pá? Não, okay. Mas a única coisa que eu achei do filme, isto é a minha preferência pessoal, achei que demorou muito tempo a chegar ao Joker level. Ou seja, eu preferia mais Joker level e menos Arthur o maluco. Okay. Estás a perceber? Sim. Pronto, achei que ele demorou um bocadinho a passar. É só por isso. Lá está. É uma pintelhice, é uma maneira de contar a história. Mas pronto, é a minha razão para não dar 9.5 nem 10 e whatever. Pronto. Muito bem. Pergunta. Preferias? Não tens um preferias? Pá, não sei. Lá está, não pensei nisso. Ai meu Deus, vem para aqui, não vem preparada. Não venho preparada, desta vez não vim preparada. Mas vai ser despedida, então. Pá, pronto. Vai ser despedida. Então? Deixa-me aqui pensar. Deixa-te pensar. Ok. Já tenho aqui uma pergunta que não é nada de especial. Vamos lá. Não é preciso ser especial. Lembras-te daquela parte em que... Não sei se ele é que entrou no elevador com aquela mocinha que tinha uma filha. Lembras-te? Com a vizinha, não é? Sim. Que o nome é Sophie Dumond. Pronto. Não sei se foi ele que entrou no elevador e ela já lá estava, mas eu acho que foram elas que entraram depois de ele lá estar. É capaz, não me lembro. Não me lembro certo destes detalhes. A minha pergunta é muito simples. Se tu fosses a entrar e ele já lá estivesse dentro, sim, tu preferias ir de elevador ou ir pelas escadas? Eu não tenho nada contra o Sr. Arthur Fleck, ele não mas ele nada, não... é assim, tu podes, ele de aparência mesmo, se tu olhasses para ele ali no elevador, ele só por si tinha um ar assim, não é? Não? Não me fez nada, não. Pronto, então ias de elevador. A cara dele para mim era normal, tinha os dentes pouco lavados, só era a única crítica que eu lhe fazia. Mas ele às vezes parecia que tinha um olhar assim meio estranho. Sim. Pelo menos a mim passou-me isso. Pronto. Ok. É isso. Ok, a minha pergunta para ti não é um preferias, mas é uma pergunta na mesma. Está bem. Tu gostavas de viver num universo onde houvesse um gajo destes? Não. Ah, como assim? Imagina. Um Joker? Sim. Ou... Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Por outro lado tinhas um Batman e essas coisas todas. Pronto, estou-te a perguntar se gostavas de viver num universo onde isso existisse tudo. E superpoderes e essas tretas todas. Se bem que o Batman não tem. Todos os super-heróis e tal, e os superpoderes, é isso? Estamos um bocadinho a generalizar porque nem o Batman nem o Joker têm superpoderes. Sim. O superpoder do Batman, como ele diz, é ser rico. Portanto, mas depois ele liga-se com outro, por exemplo, na Justice League e não sei o quê. Portanto... Não, mas acho que não. Porque isso aí levava muito mais violência, não é? Ok. Porque para existirem os heróis têm que existir os malvados. Os bandidos, claro. E Nian. Exatamente. Portanto, tem que... Sim. Pronto, e tu? Estás-me a perguntar a minha pergunta? Já agora? Sim, eu gostava. Ok. Sabes porquê? Emoção. Porque podia-me calhar ser o Flash. Ah, tu querias ser um. Eu não percebi que havia essa oportunidade. Eu também não sei se há oportunidade, estou a dizer. Ok. Podia-me calhar ser o Flash, eu ficava super contente. Se assim fosse, eu também queria ser aquela gaja da sorte.
Quem é a gaja da sorte? Aquela do Deadpool. Mas eles não são do mesmo. Não interessa, mas aqui passavam a ser. Não, está bem, pronto. Eles aqui eram da mesma cena. Está bem, eras a gaja da sorte. Yeah. Bem, a atriz está cá. Exatamente, ela está aí, portanto não venham com histórias. Não tem poderes e não tem a mancha na cara. O Deadpool não lhe ter chamado Sophie foi uma sorte. Porquê? Então, porque ela fez Sophie no Joker. Ela era Sophie, não era? Ou isso é o nome dela? Sim, Sophie é o nome da personagem. Da personagem, pronto. O Deadpool podia ter chamado Sophie também. Mas eu acho que o Deadpool saiu antes, um ano. Pronto, então esquece. Pronto, esquece. É sério que ela fez primeiro o Deadpool e depois foi fazer isso? Correto. Não sei se foram gravados na mesma ordem, mas o Deadpool saiu antes. Ok. Sim. Eu estou-me a lembrar agora disso. Também acho muito engraçado, agora só para lembrar e contrastar um bocadinho com aquilo que ele me transmitiu no seu ar normal, o Arthur. Quando ele se começa a apaixonar pela Sofia, nota-se imenso quando ele se começa a apaixonar por ela. Se tu consegues ver tipo, os olhos dele, olhar para o sorriso dela e... É de notar que ela nunca sabe isso, porque é tudo na imaginação, sabes? As cenas com ela não vai com ele ao hospital, ela não... Certo? Ok. Pronto. Ele quando aparece lá em casa dela, ela nem sabe bem quem ele é. Sabe que é vizinho, mas acabou. Ok. Ou seja, ele apaixona-se na mesma. Eu não estou a dizer o contrário. Só estou a dizer que pronto. É isso. E pronto, eu gostava só de dizer que o budget do filme foram 55 milhões, que não é muito para um filme destes, mas que fez mais de 1 bilhão em worldwide. Muito bem. Muito bem. Não é fácil. Sim. E se quiserem eu digo-vos ao dólar. 1 bilhão 74 milhões 445 mil 730 dólares que este filme fez. Não podiam ter feito ali os contos 30. Ganda bisga, toma nela. Ali tudo. Só no opening weekend, nos Estados Unidos, duplicou o budget. Eles podiam ter arredondado. É o que eu acho. Podiam ter arredondado, obviamente. Então, não é? Então. Era isso mesmo para... Então. Incrível. Sabes que o Joaquin Phoenix perdeu 24 quilos para fazer o Joker. Era isso que eu estava a dizer. 24 quilos. Também, olha, se ele perdeu 24 quilos... Se perdesse 24 quilos, ficava com 24 quilos. Ele também não era muito forte, acho eu, não é? Porque ele estava tão magro. Está bem, mas 24 quilos, devia ser mesmo magrito também, normalmente. 24 quilos. Yeah. É bué. É bué, realmente. Fogo, lá sim os McDonald's todos para a casa de uma senhora. Bem, está feito, não está? O McDonald's nem nos patrocina. Pois e nós estamos já muitas vezes a fazer publicidade ao McDonald's. E já agora, por falar nisso... Ainda por cima eles precisam... Por falar nisso, sim. Alguém hoje lanchou no McDonald's. Alguém lanchou no McDonald's. Aliás, muita gente deve ter lanchado no McDonald's. Sim. Mas, em particular, estes dois que vos falam... Não está aqui mais ninguém. Porque estás a mandar essas bocas? Quais bocas? Lancharam no McDonald's. Estes dois, eu não sei o que estás a falar. Estes dois, tu e eu. Saudável. Estes dois que vos falam. As pessoas que me estão a ouvir. Só tofu. É tofu. E qual é que tu comeste? Qual é que eu comi? Sim. O sundae. De baba de camelo. Exatamente. E porquê é que nós estamos a divulgar isso aqui? Não é só para dizer às pessoas que gostaste? Ou não? Nota de 0 a 10. Da baba de camelo. Não é da baba de camelo, é do sundae de baba de camelo. Que é uma novidade. 6. Yeah. Ok. Está bem. Pode ser. Dá tu então, estás com coisas? Eu também dou 6, 7, vá. Ele é assim, é muito parecido com o de caramelo, que é o meu favorito. Obrigado por terem a ouvir um podcast sobre o Joker, em que nós estamos a falar sobre sundae. Só para adoçar um bocadinho mais a coisa. Sim, faz sentido. Qual é o teu problema? São muitos. Apareceu, tu falaste do Mac e lembrei-me do lanche. Não volto a falar do Mac. Está aqui escrito, dito escrito, sim. que ele não fala mais do Mac, vamos ver. Sim, a partir de agora tudo o que eu disse de hambúrgueres é Burger King. Ui, tumbas. Ai, agora é que foi. Eles também têm uma cena tipo Sunday, não é? Tem. Como é que se chama? Friday. Não, mas eu acho que eles têm um nome diferente, mas têm. Tem. Tá bem. Vamos parar de falar de comida, senão fico com fome. Já picava alguma coisa, mas pronto. Está bom, está feito. Está ótimo, está perfeito, está maravilhoso. É um filme muito bom, vão ver. Se não viram, devem ter visto, mas não interessa. Vão rever, porque eu também o fiz. E pronto, e é isto. Estamos conversados? Estamos conversados. Até uma próxima. Eu estou cá. Estás? Não sei. Eu espero estar. Eu estou cá. Pronto. Então pronto, até a uma próxima.
Até à próxima. Obrigado por terem ouvido. Obrigada. Adeus.